Olá, bem-vindos de volta. Bem-vindos de volta para mais uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos, diretamente aqui de Rondônia, de Porto Velho, debaixo desse limoeiro, gente. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Palavra com Francisca. Vocês viram que mudou o nome por conta das restrições que estão ocorrendo na internet. Para você que já é inscrito, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olha só que lindo, né? Ó, estou debaixo de um limoeiro bem amazônico, né? Então vamos lá. Nós paramos no capítulo 16, eu estou lendo o capítulo 16, e nós paramos no versículo 20, quando Paulo é apresentado aos magistrados, porque ele liberta uma vidente do espírito de adivinhação, né? E essa vidente era lucro para os seus donos, para os seus tutores, para os seus patrões, né? Isso vai acontecer sempre quando libertarmos as nossas mentes da nossa ignorância, o povo de alguns sistemas, seja ele econômico, religioso ou político. Vamos sim enfrentar resistências, vamos sim enfrentar perseguições, enfim, qualquer pessoa que tenha uma voz profética em relação à libertação do povo, né? Uma voz profética, digamos assim, para as questões ambientais, sobre o planeta, o veneno que não pode ser jogado na terra. Por quê? Porque vai contaminar o teu alimento. Esse alimento vai para o teu corpo, e esse teu corpo é o templo do Espírito Santo. Ou seja, eu estava conversando com um dos líderes aqui, que esse veneno um dia pode chegar, por exemplo, na nossa Eucaristia, na hóstia, nos pães que vai para a nossa mesa, né, para as frutas que vão para a nossa mesa, mas principalmente tratando de questão eucarística, questão da própria comunhão, né? Como pão, vou falar assim, que a comunhão e a Eucaristia não é somente a hóstia sagrada, não é só isso, mas a hóstia é um símbolo também da presença de Cristo, mas essa presença, uma hora, né, essa materialidade da hóstia, uma hora ela vem contaminada, porque depende sim dos grãos, de toda a plantação, depende do solo. Então nós temos que olhar o todo, né? Então, se nós não tivermos esse cuidado, também podemos não ter a vida, né? E foi para a vida que Cristo veio, né? Foi para a vida que Deus nos criou, para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, mas se a gente não cuida da nossa casa comum, do nosso solo, dos nossos rios, igarapés, e enfim, do nosso lixo, né? Não vamos conseguir ter esta vida. Bom, vamos continuar aqui a leitura, vamos ouvir um pouco da leitura aqui do livro de Atos dos Apóstolos. Você está esperando? Então, ó, dá o clique aí. Hoje eu estou sem o meu sininho, porque eu estou aqui no norte, então eu estou sem os meus apetrechos aqui do canal, né? Mas você aciona aí os balangandãs da Dona Francisca, que é o sininho aqui, para que tu recebas notificações quando eu estiver aqui lendo a Bíblia, o livro Atos dos Apóstolos para ti. Eu estou lendo hoje, ó, essa Bíblia, que é da CNBB, mas é em comemoração ao centenário da Diocese de Porto Velho, tá? Então, o tema nós viemos testemunhar a missão, a história e a fé deste povo aqui na Amazônia, desta diocese que tem uma linda missão, porque as realidades amazônicas são muito diferentes a outras realidades, por exemplo, como no sul do Brasil, tá? Então, as realidades aqui são outras e os desafios são imensos para essa região. Para você que tem a possibilidade de ir na missa, de receber a Eucaristia, e você não vai, às vezes por preguiça, eu quero dormir mais um pouco, eu não vou lá naquela igreja porque o padre isso, porque as pessoas, a comunhão tu tens que ter com Deus,
Tu vais deixar de ter tua fé por causa de um outro irmão que não está ainda consciente, né, de algumas coisas? Não, tu tens que ir sim celebrar essa Eucaristia, essa graça de tu teres vários padres, várias pessoas servindo a igreja aí no sul do Brasil, aí no Sudeste, porque aqui na Amazônia tem umas realidades bem complexas, porque nem todos têm essa facilidade de receber a Eucaristia, de ter um padre ali na sua comunidade, às vezes ouvindo os churumingos, né, da comunidade, as suas dificuldades. E então tem todo esse lado que para nós que vivemos no Sul, temos que sim valorizar também os que estão lá, mas também valorizarmos os que estão aqui na Amazônia. Eu tive a oportunidade de conversar com muitas lideranças aqui, que lideram aqui a parte amazônica, e eles mostram as dificuldades, eles conversam com o povo e conhecem as suas dificuldades, né? Tem bispos, tem padres que eles estão ali com o povo, com os povos dos ribeirinhos, aonde para chegar lá você não vai todo paramentado, você tem que colocar o pé na lama, o pé no chão, o pé nos barrancos, porque de um modo geral é um mundo também é um mundo fluvial, então é uma realidade totalmente diferente. E eu aconselho para você que nunca veio para a Amazônia, venha e conheça as missões aqui na região amazônica, tanto aqui em Porto Velho quanto no Amazonas e outras regiões daqui. Vale a pena, porque nós temos uma riqueza incrível, imensa, e se nós não tivermos cuidado, ela está sendo destruída, né? E ela faz parte da nossa casa comum, ela faz parte do Brasil. Aqui é um Brasil que o Brasil ainda não conhece. Primeiro porque é distante e as realidades são bem diferentes e desafiadoras. Bom, vamos lá. Já pegou sua Bíblia? Já pegou sua água, seu corote, seu vinho? Vou falar assim, seu champanhe? Que mais? Seu cupuaçu, seu guaranabaré? Já pegou? Então mas pega a Bíblia que você quiser. Eu hoje estou usando esta Bíblia aqui, ó, comemorativa também, da CNBB. Vou ler a versão da CNBB, que essa é a Bíblia Sagrada, tradução oficial da CNBB, tá bom? Olha só, a vida na Amazônia. Olha que bonita. Eu emprestei aqui dos meninos, a minha ficou lá em São Paulo, e como eu estou usando o celular também, não tem como eu olhar o celular e gravar. Então, eu emprestei aqui dos colegas seminaristas uma Bíblia, ó, essa Bíblia aqui, comemorativa. Vocês podem adquiri-las aí, talvez tenha na Paulinas, ou também nas livrarias da CNBB aí em Brasília, talvez tenha em São Paulo, eu não sei exatamente, mas vocês conseguem encontrar aí pela internet e adquirir essa versão que é centenária, aqui da Diocese de Porto Velho. Também quero agradecer ao acolhimento que eu tive aqui em Porto Velho, a Dom Roque Poloski, é um nome assim, né, quase como Grenza, né, é um nome estrangeiro. Então eu quero agradecer pela sua humildade, pela sua bondade e sua missão também de profeta, a todos aqui que têm voz aqui na Amazônia, que estão vendo as dificuldades do povo amazônida, né, aqui na região de Porto Velho. O arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Stein, meu xodozinho, né? Assim, claro, vocês sabem que eu sou do Amazonas, eu vou puxar sempre a sardinha para, né, o meu lado. Então, a todos, né, que trabalham com as comunidades de etnia indígena, enfim,
Foi uma experiência muito boa que eu estou tendo, voltando à Amazônia, uma experiência muito boa. A gente tem uma outra visão das realidades aqui, né? Algumas coisas mudaram, outras coisas continuam se proliferando. A cada vez que eu venho aqui, eu percebo que existe sim um lastro de destruição, principalmente da natureza. Mas vamos ler, já pegou sua Bíblia, né? Já pegou seu corote, então vamos agora continuar aqui, senão acaba que eu fico falando 10 minutos aqui sobre outras coisas, sobre outros assuntos, e o que realmente interessa são esses textos, né? O que eles têm a nos ensinar. Eu parei no versículo 20, quando Paulo é levado diante dos magistrados, que são os homens do direito, né? Se fosse, por exemplo, vou usar aqui um termo, se fosse na questão de jurídica dentro da igreja a qual eu pertenço, nós iríamos, se fizermos algo que não é legal, a gente iria buscar o direito. Na Igreja Católica, sim, tem ordem, tem o direito canônico para auxiliar os seus fiéis, aos seus adeptos, aos seus cristãos, como deve caminhar, né? A lei nem sempre ela é de um todo negativo, não, ela te ajuda a você caminhar de forma legal, né, na vida. Isso serve também para a nossa vida, porque se não existisse lei, quando você pega teu carro e ultrapassa o sinal, a sinaleira ou o sinal, não sei como vocês chamam aí no estado de vocês, vermelho, você está indo contra a vida, porque pode acontecer um acidente. Então, de um modo geral, eu vejo a lei sempre sempre a favor de todos, vou dizer assim, para o bem comum. Para ser para todos, né? Então, no caso, eu vou dar o exemplo do farol ou da sinaleira, porque quando você ultrapassa o farol vermelho, você está contra a vida, né? Então, para isso tem que existir a lei, que às vezes é para educar, para dizer, olha, pensa bem, você não pode ultrapassar, você não pode beber e dirigir, porque você pode causar acidente para você e para o outro. Então a gente tem que ter o cuidado da gente, de si, e o cuidado do outro. Por isso vem também o cuidado da casa comum, né? Olha só, tá tudo interligado, gente. Bom, então é só um exemplo. Então a lei não é de um todo negativa, ela existe porque nós ainda não temos a consciência de respeitar o outro, o próximo, o direito do outro de existir, o direito do outro de ter o pão na mesa, o direito do outro de ter o seu pedaço de terra, o direito do outro de ir e vir, o direito do outro de professar uma religião ou um Deus, o direito do outro de ter saúde, educação, enfim, aquilo que é básico, é digno, né? Para todos nós seres humanos. Afinal de contas, todos nós somos filhos e filhas de Deus. Tá bom? Claro, alguns com algumas funções mais de destaque e ao mesmo tempo com muitas responsabilidades. Outras para o serviço mais simples, que não é tão simples, não existe serviço simples, todos os serviços são necessários, né? E é isso. Mas todos nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros. Essa é que é a verdade, porque a gente vive numa casa comum, né? Se tá sujo, se a cozinha tá suja e ninguém vai limpar, daqui a pouco a gente não tem saúde também, né? Então todos nós nos fazemos necessários nessa messe, né, do Cristo e de Deus.
Então, olha só, Paulo é levado diante dos magistrados por libertar uma moça, né? Quando ele diz, eu te ordeno que saia dessa moça, que era um espírito de adivinhação, quantos não existem por aí, né? E como isso causa nos patrões dessa moça a perda do seu lucro, então eles vão atrás de Paulo, né? Possivelmente isso acontece com você, se você é um bispo, se você é um diácono, se você é um político, que você denuncia algo que está errado diante da sociedade. É claro que às vezes o povo vai atrás de você, você é amaldiçoado, você é mal falado, você é mal visto, você é excluído, você... Enfim, isso tudo a gente tem que estar bem consciente para quem está nesse segmento, que isso vai acontecer em algum momento. Quando você está começando a levar a verdade, essa verdade que é Cristo, essa verdade de Deus, do reino, você vai ser mal falado, amaldiçoado, você vai ser pregado na cruz, né? Por você estar denunciando algo que não é verdade, ou então você está com a verdade, e essa verdade às vezes ela liberta, mas ela dói. E nem todos estão preparados para esta verdade do reino de Deus, né? Que é a verdade do serviço, do segmento, do cuidado de si e do cuidado do outro, do cuidado da natureza. Vocês estão vendo que eu estou debaixo de um limoeiro. Se ele não foi cuidado desde o começo, desde o solo, sem veneno, esses lindos, ó, e cheirosos limões não teriam chegado aqui. Olha só, tá vendo? Tem um monte de limão aqui, gente. Vocês não têm noção. E o cheiro que tá aqui. Vocês entendem? Então, é o cuidado do Éden, que é o nosso jardim, né? Éden significa jardim e jardim dos prazeres. Então, é isso. Vamos continuar aqui a leitura? Falei demais. 17 minutos eu falei paralelo, né? Vamos lá. Versículo 20 do capítulo 16 de Atos. Apresentaram os dois aos magistrados, né? Os magistrados, e disseram: estes homens estão provocando desordem em nossa cidade. São judeus, né? E pregam costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem seguir. A multidão levantou-se contra Paulo e Silas, ou seja, eles incitaram toda a cidade a dizer: olha, aquele profeta, aquele bispo, aquele arcebispo está contra a nossa cultura de colocar o veneno na terra, né, para a nossa agricultura. Ou seja, eles estão denunciando algo que pode vir a matar o povo, né? E depois quem vai ouvir o choro daqueles que ficaram, daquela família que de repente por questões de saúde foi embora, morreu. Quem vai cuidar dessas pessoas, né, dos lamentos delas? São os bispos, são os padres, os diáconos, os missionários e tudo mais. Mas teve lá atrás um Dom Moacir Grec avisando: olha, estão contaminando a terra, estão matando índios, os indígenas, né? A etnia indígena, não estão deixando vivê-los com dignidade, não é? Vocês lembram do indigenista, o Bruno, né? Que quando estava no Vale do Javari também foi morto por denunciar coisas que não eram legais. Então, assim aconteceu com Paulo e Silas. Estes homens estão pregando uma cultura que não tem, uma cultura de cuidado da casa comum, que não é a nossa cultura. A nossa cultura é da destruição. Nós queremos destruir, nós não queremos cuidar do nosso lixo. Nós queremos jogar o nosso lixo nos igarapés, nós queremos jogar o nosso lixo nos rios, nos mares, né? Nos córregos, enfim. Por que eu estou dando esse exemplo, gente? Está tendo enchente em Manaus.
Os rios estão todos poluídos. A culpa é do governo, a culpa é do prefeito? Não, a culpa é nossa, que jogamos o nosso lixo, as nossas PETs, as nossas garrafinhas de cerveja, nossas latinhas, nos córregos, nos rios, nos igarapés, né? E não cobramos o poder público para que tenha a separação do lixo. Ou seja, a gente vive no meio da natureza, no meio da floresta amazônica, mas a querida Amazônia não chegou aqui. A Laudato Si ainda não chegou aqui, né? Então a gente tem que ter isso em mente também. Então esses homens estão pregando uma cultura que não é nossa. Eles são judeus, eles são lá da igreja, eles são lá da CNBB, eles são lá da igreja católica. Afinal de contas, eles estão cuidando só da natureza, eles não estão cuidando do povo, não estão cuidando de gente. Mas esses homens, ao cuidarem da natureza, eles automaticamente estão sim cuidando do povo. Porque eles estão alertando este povo que não jogue veneno no solo, para não contaminar as nascentes, para não contaminar de veneno aquilo que você vai comer. Então, eles estão sim cuidando da saúde do povo. E principalmente da espiritualidade do povo, do emocional desse povo que depois vem chorar porque o parente morreu contaminado com mercúrio, de algum peixe do rio, né? Então, estes homens lá estão falando sobre uma cultura que não é nossa. Eles são judeus, eles são da igreja católica, eles são, sei lá, da igreja evangélica, da igreja adventista, porque sim, existem homens que estão nesses segmentos religiosos que também têm essa visão ecológica do todo, né, da criação. Então, Paulo e Silas, estes homens são judeus, eles têm uma outra cultura e nós somos aqui, que ele diz aqui, ó, eles estão provocando desordem na nossa cidade, eles estão provocando desordem na política, eles estão provocando desordem na sociedade, né? Eles estão provocando desordem em nossa cidade. São judeus, são religiosos. Notem que eu não estou falando contra os religiosos e nem a favor, estou apenas mostrando para vocês que tem muitas vozes que estão denunciando isso. Estão arriscando o seu pescoço, a sua vida, como Dom Moacir Grec fez aqui também, arriscou sua vida por defender os minoritários, tá? Assim como Paulo e Silas defendeu esta moça, que era adivinha e vivia sob a tutela dos seus patrões, que ganhavam com a sua adivinhação. Então, esses homens são judeus e pregam costumes que a nós romanos não é permitido. Eles pregam a cultura, esses homens da igreja estão pregando cultura que não é a nossa. A nossa cultura é do capitalismo selvagem, aquele que tem que destruir tudo para que o progresso chegue. Aqueles que eles estão pregando contra nós, que somos do progresso, daqueles que têm que destruir todas as árvores sem sustentabilidade nenhuma. Vamos destruir os mares, vamos fazer como aconteceu lá em Brumadinho e tá tudo certo. Mas esses homens lá das igrejas estão errados. Esses bispos, esses pastores, esses líderes religiosos, eles estão errados. Não é assim? Então, mas eles estão levantando algo que depois, lá na frente, as próximas gerações não terão mais vida. Em toda a Bíblia fala isso. De Gênesis a Apocalipse fala na questão da preservação do meio ambiente, da criação. Então, Paulo e Silas eram judeus e pregam costumes que a nós romanos não é permitido aceitar, a nós capitalistas não é permitido aceitar que esses homens venham mexer com os nossos negócios, né? Afinal de contas, nós queremos a prosperidade, mas não a prosperidade boa, porque existe a prosperidade boa. E a prosperidade que não é boa é justamente essa quando você contamina o solo, quando você contamina o ar, quando você contamina toda a natureza e destrói a natureza.
essa prosperidade aí não é legal. Então, eles pregam costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem seguir. A multidão, olha só com a influência que eles tinham diante da multidão. A multidão levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. É a nossa realidade, gente. Quantos aí não estão apanhando por estarem falando, denunciando algumas coisas que existem no nosso país e no mundo? Né? Tem muitos. E com a ajuda agora da multidão. Paulo e Silas rasgaram as vestes deles e mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardasse com a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro empurrou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros o escutavam. Aqui eu vou fazer uma parada e vou contar uma experiência, algo que está acontecendo aqui em Rondônia, aqui em Porto Velho, nesse congresso eucarístico. Houve a abertura do congresso, houve os 2 dias de estudos, de análise, onde os delegados tiveram seus ensinamentos, mas também tem um lugar que é a fonte onde milhares de pessoas estão orando, intercedendo para que esses delegados, esses professores, os bispos que estão todos aqui possam ter proteção para ensinar, para os seus trabalhos, né? Para essa missão desse congresso. Então, para vocês perceberem, existe o estudo, mas também existe a parte da oração, porque se o povo não interceder por esses homens que estão aqui, assim como está aqui em Atos, como aconteceu com Paulo, nada se concretiza, porque nós necessitamos do ensino, da educação e também da oração. Nós precisamos de intercessores, sim, mas pessoas que comunguem da mesma vontade para o bem, de fazer o bem. Não adianta eu estar lá na fonte orando para que dê tudo certo, mas tem um lá dizendo, não, eles não estão certos. Nós devemos sim destruir toda essa natureza, todo esse verde para passar. Nós devemos sim derrubar a Amazônia e para que a gente tenha o nosso dinheiro, a nossa prosperidade. Então, quando tem um que ora ao contrário, eu costumo dizer que é oração ao contrário, que não é aquela oração que todos estão orando para algo comum, isso já se torna a oração contrária. E aí quebra-se né, a comunhão daquelas lá. Mas claro que não tem força, não tem um só, não tem toda essa força, mas por isso é necessário ter um grupo grande que ore por todo esse congresso que está acontecendo aqui em Porto Velho. Esse é só um exemplo, olha só. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, né? Mas eles estavam presos, tá? Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudia os alicerces do cárcere. Esses cárceres que a gente está vivendo aqui, né, são justamente da nossa mente, da nossa não conversão ao cuidado da casa comum, ao cuidado de si e ao cuidado do outro. Essas são as correntes que ainda nos prendem, que elas são invisíveis, mas olha só, de repente houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces do cárcere. Todas as portas se abriram e as correntes
De todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas, pensando que os prisioneiros tivessem fugido. Puxou a espada e estava para matar-se. Olha só. Mas Paulo gritou com voz forte: não te faças mal algum. Estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Vejam só, Paulo libertou a moça, adivinha? Ele liberta agora também o carcereiro, Senhor, com as suas orações e com as suas súplicas e com seus hinos, com as nossas aulas, com as nossas colocações, com as palestras e tudo. Os professores, os bispos, os diáconos, os padres libertam o povo, né? Do que? Da ignorância, de ignorar que aqueles venenos jogados na terra vão nos matar. Então ele liberta. Então ele diz assim, o carcereiro diz: o que eu devo fazer para ser salvo? Cuidar, eu digo para você, irmão, irmã, e para mim também, cuidar da nossa casa comum, cuidar do nosso solo, cuidar da nossa casa comum, para ser salvo. Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus. E vou te dizer mais, se você não crê em Jesus, você não vai cuidar do teu solo, você não vai cuidar de si e nem vai cuidar do outro. Vocês lembram lá em João, quando Jesus diz, vai cuidar da tua vida, o que te importa, né? Ou seja, vai cuidar da tua parte, da parte que te cabe, né? Cada um está aqui na messe de Deus, de Jesus, para cuidar de alguma coisa. Alguns para fazer comida, alimentação, outros para cuidar de doentes, outros para darem extrema unção, ou unção dos enfermos, outros para batizarem, outros para dar a palavra lá no altar, no templo, outros para dirigirem a igreja, outros para estudarem o direito da igreja, que é o direito canônico, outros para estudarem os textos bíblicos, outros para a sistemática. Então, cada um tem a sua parte. A minha, que sou leiga, é transmitir aqui para vocês, para todo mundo, esta palavra de Deus. Mas isso não significa que eu não esteja ligada com todos eles, tá bom? Então, olha só. Crê no Senhor Jesus e serás salvos, como também a todos de tua casa. Porque quando um começa a ter a mudança de hábito, a mudança de direção, a conversão, porque vocês sabem que conversão é mudar a direção. Outros começam a observar o teu exemplo e vão seguir também, né? Começam a seguir. No começo é sempre difícil, mas uma hora estão cuidando do seu lixo, uma hora estão cuidando dos doentes, outra hora estão escrevendo para livros infantos juvenis para educar as pessoas, as crianças, a próxima geração. Isso é muito importante. Pessoas que que escrevem infanto juvenil também educam as próximas gerações. Isso é um trabalho importante. Para quem traduz a Bíblia também, isso é um trabalho importante, porque chega nas comunidades. Para quem trabalha no direito e faz as leis corretas, justas, também é importante. Para quem administra, seja a igreja, seja uma empresa, é importante, porque o empresário sempre está dando trabalho para outras pessoas, alimenta a si, ao trabalhador e à família desse trabalhador. Então, todos nós somos importantes em algum momento, em algum trabalho, tá bom? Então, crê no Senhor Jesus
e serás salvos, como também a todos de tua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor. Na mesma noite, na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites, ou seja, aquele que te açoitou um dia pode vir a te ajudar em algum momento da tua vida. Então, o melhor que a gente faz é não julgar, né? Cada um sabe da sua vida, das suas dificuldades, dos seus desafios. Então, o carcereiro foi limpar e lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subir até a casa. Preparou-lhes um jantar e com toda a sua casa fizeram festa. Sim, porque quando alguém é libertado, existe festa, né? Deus se vocês observarem a escritura, ela é uma escritura também de desafios, de sacrifícios, mas principalmente é de festa. Vocês podem ver no Evangelho segundo João as festas judaicas, as festas do povo de Deus, enfim, é festa. Quando todos possam comer, ter pão na mesa, existe festa sim no reino de Deus, tá? Porque fizeram festa porque passaram a crer em Deus. Quando amanheceu, os magistrados, né, os juízes, enviaram à prisão oficiais de justiça, ordenando ao carcereiro, solta esses homens. O carcereiro anunciou a Paulo. Os magistrados, isso abre aspas, os magistrados mandaram soltar-vos, portanto, podeis sair e ir embora em paz. Paulo, porém, mandou dizer: fomos açoitados em público, sem nenhum processo. Fomos lançados na prisão, sem levar em conta que somos cidadãos romanos. Depois eu vou contar uma história a respeito de cidadania para vocês, ou etnia. Eu vou contar uma história particular para vocês. Olha só, fomos açoitados em público, sem nenhum processo. Fomos lançados na prisão, sem levar em conta que somos cidadãos romanos. E agora nos mandaram embora clandestinamente, de modo algum que os magistrados venham soltar-nos pessoalmente. Os oficiais de justiça comunicaram as palavras de Paulo aos magistrados. Ao saberem que se tratava de cidadãos romanos, ficaram alarmados e foram desculpar-se. Soltaram-nos pedindo que deixassem a cidade. Ao sair da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia. Aí encontraram os irmãos os encorajaram e depois partiram. Aqui eu termino a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Agora eu vou contar a minha história em relação quando Paulo diz assim, que eles foram presos e não sabiam, não perguntaram de qual etnia, de qual cidadania eles eram. E Paulo era cidadão romano. Agora eu vou contar essa história minha, particular. Está acontecendo aqui em Porto Velho, ao lado da catedral, uma feira étnica, né? Ecológica para todos os povos indígenas, a etnia